Queridos amigos do terceiro ano, como é que nós estamos? Agora sim, aula de história, né? Porque antes você tiver aquela aula de filosofia, aquela conversa mole, entendeu? Que não vai para canto nenhum. Eu já estou sabendo que aquele velho está achando que eu não estou ensinando as coisas a vocês, né? Mas vocês sabem que a gente está seguindo a programação com o livro, com as fichas desde o começo do ano, né? E vocês estão fazendo os testes que tem nos livros e naquele caderno de atividades, e estão fazendo os simulados, e olharam também as revisões que nós fizemos com o Enem de 2019, as 3 aplicações, primeira, segunda e o Enem digital, né? Novembro vai chegar, não é isso? E a gente firmes, estudando, fazendo exercícios. É assim que se aprende. O que é que a gente vai ver hoje? A crise do mundo feudal e a formação do capitalismo. Coisa que a gente viu numa ficha lá no começo do ano, tá lembrado? Que a gente estudou sistemas econômicos. Aí foi vendo todos os sistemas econômicos e a formação do feudalismo. Portanto, isso é uma revisão da revisão da revisão. Então, vamos seguir. O que é que a gente tem aqui? Capítulo 10. O capítulo se chama Os Francos e o Feudalismo. Vimos o feudalismo na aula passada. Agora eu estou vendo mudanças no feudalismo. Capítulo 10. Mudanças no feudalismo. No meu livro, na minha edição, é a página 202. As páginas podem variar de edição para edição, mas o importante é esse título: Mudanças no feudalismo, do capítulo 10. Foi que houve, a partir do século XI, 1001, o ano 1001, daí para frente. Não é exatamente no dia 1º de janeiro de 1001, o mundo amanheceu diferente. Nesse século, que mudanças vão acontecendo para que o feudalismo comece a se transformar. E essa transformação vai fazê-lo virar, se tornar capitalismo. Não é isso? Bom, o livro lista algumas que a gente já viu e já explicou. Primeiro, a expansão das áreas de cultivo. O mundo feudal, precisando da produção de mais comida, vai derrubar florestas, bosques, reservas de mata, vai drenar pântanos e, com isso, secando terras, construindo diques para reduzir inundações, desviando cursos de pequenos rios, a gente vai ter mais áreas de cultivo. Com as barragens, a gente leva a água até onde ela não chegava. Não precisa nem dizer a vocês que parte dessas inovações a Europa feudal está aprendendo com quem? Com os muçulmanos. Não esqueça que os muçulmanos aproveitaram dos povos que eles dominaram a cultura e a tecnologia. E a gente sabe que no Oriente, irrigação, construção de barragens, construção de canais de irrigação, isso vinha desde o Egito dos faraós. Enquanto a Europa não tem essa tecnologia toda. E parte dessa tecnologia que os romanos aproveitaram tinha sido esquecida, foi abandonada, né? Com as invasões bárbaras, aquele processo de formação do feudalismo. Agora o contato do mundo europeu com o mundo muçulmano, que está ali juntinho, na Espanha, né? Na Península Ibérica, no sul da Itália. Então, essas informações começam a chegar ao mundo feudal europeu. A França feudal, a Áustria, a Suíça, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Inglaterra também. Então, todo mundo vai aprender com o mundo muçulmano. Quanto a Europa deve, em termos de cultura, ao mundo muçulmano, hein? Muito bem. Que outras mudanças importantes? O livro fala aí. O uso da charrua, um arado novo, copiado do arado muçulmano.
A adoção do sistema trienal de cultivo, né? Que dividia o campo em 3 partes, 2 partes eram utilizadas e uma ficava em repouso, né? Esse era o sistema de pousio, mas o sistema bienal, desculpe, em que uma parte do terreno ficava descansando. Os muçulmanos mostraram o seguinte, que eu tinha um pedaço de terra. Naquele pedaço que um ano eu plantei trigo, no ano seguinte eu plantava cevada. No outro eu plantava centeio. Aí no 4º ano eu voltava a plantar trigo, cevada, centeio. Em vez de deixar uma parte da terra descansando um ano e trabalhando 2 com a mesma cultura, trigo, trigo, trigo o tempo todo, eu fazia uma rotação de culturas. Outra coisa também era deixar com que a palha das plantas, em vez de queimar, eu deixar a palha secar no solo e depois arar aquela palha apodrecida no solo. É fertilizante natural. É usar, por exemplo, o esterco dos animais. Tudo isso é invenção muçulmana que a Europa vai copiando, vai aprendendo. E aí ela começa a produzir mais, né? Essa mudança. Aí fala aqui, ó, a adoção do sistema trienal aumentou a extensão da área produtiva e permitiu uma maior variedade de cultivos, trigo, centeio, cevada, aveia, que vem da Índia, e leguminosas, ervilha, lentilha, favas, são tipos de feijões, acrescentando proteínas à dieta humana. Isso significa que a gente aumentava a nossa resistência às doenças, melhorava o funcionamento do nosso sistema imunológico. A Europa começou a comer melhor. Vem as frutas cítricas, que são os muçulmanos que trazem, o limão, a laranja, a tangerina lá do Oriente. A Europa vai aprendendo com o mundo islâmico a se alimentar melhor. Muito bem. A utilização do cavalo na agricultura. Em vez do boi, que anda bem mais devagar, é um animal forte, mais pesado. O cavalo é um animal forte, mais leve, mais ágil, mais rápido. Então arar o campo com um cavalo era muito mais rápido do que arar com um boi, uma junta de bois, um par de bois. Então, o uso do cavalo, que antes era um animal só para a nobreza e para a guerra, não é? E para os torneios, para os esportes. O cavalo se tornou um animal de tração, um animal de trabalho. E aí, obviamente, inicialmente, claro, o cavalo era caro, mas aí raças de cavalos mais, digamos assim, populares, mais vira-latas, vão sendo desenvolvidas. Vai ter aquele cavalo da nobreza, mas vai ter o cavalo chué do dia a dia para o trabalho. Muito bem, tudo isso vai fazer o aumento da comida. E quando a gente come mais e melhor, a gente tem mais saúde, vive mais. E aí morre menos. A população da Europa começa a crescer. Olha o gráfico que já saiu muitas vezes numa questão do Enem. Tá vendo? A população da Europa entre o ano 1000 e o ano 1300. Veja a curva de crescimento. E veja como de 1200 para 1300, esse crescimento foi mais rápido, né? Aqui, daqui até aqui, ele é mais lento. Mas daqui para aqui, há um salto, não é? O que foi que houve também? O que houve também é que as guerras entre o mundo feudal foram diminuindo. A igreja começou a proibir guerras entre cristãos, entre os senhores feudais. A igreja começou a estabelecer épocas do ano em que você não podia fazer guerra. Durante a quaresma, 40 dias antes da Páscoa, você não podia fazer guerra, não é? Nas 4 primeiras semanas da Páscoa, você não podia fazer guerras. Depois do tempo de Pentecostes, você não podia fazer guerra. E durante o tempo de Natal, do Advento até a Epifania, não podia haver guerra. Ora,
os meses que você podia fazer guerra foram limitados. E ninguém começa uma guerra para na semana seguinte dizer, ó, a gente tem que parar porque começou a quaresma, aí depois da Páscoa a gente volta. Para tudo, fotografa e a gente volta para o mesmo cenário. Impossível. Então, a igreja com as tréguas de Deus, era o nome que se dava a essa paz obrigatória. A igreja com as tréguas de Deus dificultou a guerra entre senhores feudais. E aí o que é que aconteceu? Sem guerras, o nível de mortalidade vai diminuir. Primeiro, a mortalidade diminui porque as pessoas estão se alimentando melhor, tendo mais saúde. Sem guerras, um monte de gente queria morrer, inclusive servos, né? Porque durante as guerras, servos também morriam. Não porque eram soldados, mas porque ao atacar uma propriedade, vai ter que morrer gente pobre. E pobre morre sempre e ninguém tem nem pena de que isso aconteça. Agora, sem as guerras, pobres já não morrem. Nem da fome, que era crônica, que ela vai se reduzir, não é isso? A fome vai se reduzir, a alimentação melhora, a saúde melhora. Aí o que é que vai acontecer? As pessoas vivem mais, morrem menos, se reproduzem mais. Não é que as pessoas tenham tido mais filhos, morriam menos crianças. E aí a possibilidade de você chegar à vida adulta era maior. Você vê que coisa, rapaz, não é? Se você melhorar o nível da alimentação da população, você vai ter uma população mais sadia. Vai gastar menos com hospitais e com remédios. Tu acha que na Europa rica as pessoas gastam dinheiro com doenças provocadas pela fome ou a má nutrição? Não. O gasto que você tem na França, na Dinamarca, na Suécia, Noruega, Finlândia com, por exemplo, obesidade, é desse tamanho. Por quê? Porque a população desde cedo, o menino na escola, em casa e na escola, ele vai tendo uma alimentação sadia, uma alimentação balanceada. Então é um gasto a menos com as doenças provocadas pela obesidade. Você reduz a quantidade de sal e açúcar nos alimentos industrializados processados. O que é que vai acontecer? As pessoas terão menos problemas de pressão arterial e menos problemas de diabetes. É um dinheiro a menos que se gasta no serviço público de saúde. Tá vendo? As pessoas são levadas a fazer exercício, a usar bicicleta, a caminhar. Os franceses raramente usam carro. Eles usam o metrô da cidade, que liga todos os pontos da cidade. E o metrô está ligado a linhas de ônibus e está ligado também a trens. Então, se você quer ir a Paris, por exemplo, para Versalhes, Versalhes é uma espécie de aldeia. Aí você toma o metrô até um certo ponto e depois o trem que vai até Versalhes. As pessoas não sentam a bunda num automóvel e passam o dia para cima e para baixo. E quando chega em casa, abre um pacote, né, de porcaria industrializada e começa a comer, né, e a beber milkshake e a se encher de caloria doente e a se encher de gordura hidrogenada e polissaturada, e haja sal e haja açúcar. Pronto, adoece tudo. Tá vendo? Coisas simples. A história nos ensina para o presente e para o futuro. Muito bem. Revigoramento do comércio. Tendo excedentes, a gente vai trocar, a gente vai vender. O aumento da produtividade agrícola, né? Eu não preciso de tanta gente na agricultura. Aí muita gente passou a outras atividades, ao artesanato e à manufatura. E muitos trabalhadores deixaram o campo e foram buscar outro meio de vida. As cidades começam a crescer. Alguns se dedicaram ao artesanato, produzindo roupa, sapato, artigos de ferro, artigos de madeira. Outros passaram a ser vendedores ambulantes, feirantes, vendendo nessa cidade, vendendo na outra e mais outra, etc. e tal. As trocas entre as populações dentro do feudo estimulavam o comércio. E aí o que acontece? As antigas rotas, as antigas estradas romanas que estavam abandonadas, que o mato cobriu,
elas começam a ser redescobertas e utilizadas. E aí o livro fala de 3 grandes estradas que uniam, né, vários pontos da Europa feudal. O livro chama de polos. O polo 1 unia as cidades italianas ao Oriente, né? Então, Pisa, Gênova, Veneza, Florença, essas cidades do norte da Itália, né, faziam comércio com Veneza. Veneza, pelo mar Adriático, ia até Constantinopla. Constantinopla ia para Antioquia. Antioquia é na Síria. Ou para o norte da África, Trípoli, Alexandria. E aí se comprava o que vinha do Oriente: a seda, a porcelana, o arroz da China, o açúcar, né, as pedras preciosas da Índia, tapetes da Pérsia, seda também, brocado damasco do Oriente, marfim, peles de animais, perfumes do norte da África. Tudo isso ia para Constantinopla, de Constantinopla para Veneza, de Veneza para o norte da Itália. E do norte da Itália, Polo 2, ligava, né, o norte da Itália com o resto da Europa. O polo, né, que ligava 2 rotas importantes, o Polo 2, Gênova, Veneza, explodindo a Bruges, na Bélgica. Passava, portanto, pela França, pela Suíça, parte da Alemanha, até chegar na Bélgica. Essa estrada passava por uma rota que era chamada Rota da Champagne. Champagne, em francês, quer dizer, né, o campo, a área, não é, agrícola mais produtiva, e que se tornou também uma área comercial. Então, você juntava esses caminhos com a Rota da Champagne, que já era uma rota da própria França, né? Resultado, comércio ao redor disso. Cidades iam aparecendo também. E o Polo 3 ligava o norte da Europa. Ligava Bruges com Londres, Bruges na Bélgica. Atravessei o Canal da Mancha, Londres. Ligava com o Mar Báltico, a Holanda, né, o Mar do Norte, a Holanda, a Dinamarca, o Mar Báltico. As cidades como, por exemplo, Bremen e Hamburgo, pelo norte da Alemanha. As cidades Gdansk, hoje se chama Gdansk, né? Do norte da Polônia, e pelo Mar Báltico, Lubčec. Além disso, com as cidades, né, como Vilna, na Lituânia, Novgorod, na Rússia, que se ligava a Moscou, e Moscou que se ligava a Constantinopla. Você está percebendo uma rede de estradas e de comércio. Está aqui. Olha o mapa mostrando a gente. Claro que andar por isso havia perigos, né? Havia salteadores, havia coisa e tal, mas os comerciantes começaram a criar, né, defesas, a ter um pequeno exército seguindo as caravanas, não é? Os grupos de mercadores que em carroças e sob o lombo de animais carregavam essas mercadorias, né? As cidades eram fortificadas, começaram a nascer, né, aquelas cidades com muralhas, burg. E quem morava dentro do burg? Burguês. Aí, embaixo desse mapa, as feiras medievais, onde o comércio vai começar e as práticas capitalistas vão nascer. Feiras eram eventos que duravam de 15 a 60 dias. Claro que inicialmente, eu já disse a vocês, no começo do feudalismo as feiras se realizavam uma vez por ano. Depois 2 vezes por ano, 3, 4, 5, 6, uma feira por mês, uma feira a cada 15 dias. As feiras eram eventos importantes, porque não eram só o local de comércio, era um local de trocar moeda, o câmbio, era um local de saber as novidades, as informações das transformações que estavam correndo, acontecendo no mundo. Era o local também em que artistas apresentavam os seus trabalhos, artesãos, pintores, gente que trabalhava com mosaico, né? Escultores, artistas saltimbancos, gente de circo.
Tá vendo? As feiras também eram uma festa, onde as pessoas, não é, buscavam não só ganhar dinheiro, mas ter também entretenimento, diversão, distração. As feiras mais famosas ocorriam na região da Champagne. O mapa mostra aí. Em cidades como Troyes, Bar-sur-Aube e Lagny. Está escrito, né? E claro, está escrito em francês, você vai ver Troyes, Bar-sur-Aube e Lagny. Mas você vai dizer Troyes, Bar-sur-Aube e Lagny. Bom, depois você aprende esse negócio. E atraíam mercadores de todo canto da Europa. Vinha gente da Península Ibérica, vinha gente da Rússia para esses lugares. Um veneziano vendia seda que vinha da China. Um inglês vendia sua lã produzida na Escócia. Um belga, né, ou um brugiense vendia, né, seu artesanato. Nessas feiras eu não podia trocar uma peça de seda por 2 kg de sal ou 3 kg de açúcar. Era preciso que a moeda, que existe há muito tempo, voltasse outra vez a funcionar. O problema é que cada lugar tinha sua moeda diferente. E às vezes cada feudo tinha uma moeda diferente. Então, em primeiro lugar, os comerciantes começaram a definir, não é, quais eram as moedas mais confiáveis. Aquelas moedas que tinham como base na sua fabricação o padrão ouro ou prata. Então, nesse ponto, o florim lá de Florença era uma moeda forte. Então, o florim foi uma das espécies de primeiro dólar, né, do mercado internacional. Mas outras moedas que não eram o florim, né, o guinéu de Bruges e de Antuérpia, né, e como é o nome dela, meu Deus do céu? Uma cidade da Holanda. Ai, meu Deus. Roterdã, que era um grande porto no norte, ainda é um dos maiores portos da Europa. Então, essa moeda, o guinéu, o florim, né, o ducado, eram moedas fortes, mas elas não tinham necessariamente correspondência. Então, havia pessoas, cambistas, que tinham uma barraca na feira, uma mesinha, sentavam num banco de madeira e trocavam uma moeda por outra. Estabelecia-se um padrão de troca, câmbio. Sujeito, aí o italiano dizia, não é? Arrive alla banca, vamos até a banca para trocar moeda, né? Banca, o banco onde o cambista sentava. Está vendo a origem dos bancos? É exatamente disso. Banco é banco mesmo de se sentar. Era o local onde esses cambistas trocavam moeda e cobravam um pequeno percentual para realizar essas trocas. Imagine que você queria trocar um conjunto de moedas, mas não queria levar outras moedas, porque você ia fazer uma viagem e poderia trocar essas moedas em um outro local. Então você queria trocar logo aqui. O cambista, então, elaborava um documento, lettre de change, carta de câmbio, um documento pelo qual ele garantia que você trocou tantos guinéus por tantos ducados e que você receberia esses ducados quando chegassem em Bruges. Então, em vez de levar a moeda, você levava um papel, uma letra de câmbio, e lá chegando você trocava aquilo por moeda. Vê que negócio fora do comum. Você não precisava carregar moeda, você corria o risco de ser assaltado, não é? Com a letra de câmbio, que tinha seu nome,
e suas identificações, só você poderia resgatar aquela letra, né? Aquele documento. Vê a segurança que os comerciantes vão criando, né, com o comércio. Aí se fala dos cambistas, troca de dinheiro, né? Os banqueiros vêm por aí. Aí as cidades medievais que vão crescendo, né? Aqui você tem uma foto de uma cidade medieval hoje, mas que o núcleo dela, veja, eram essas muralhas primeiro. Hoje a cidade cresceu, se espalhou, né? Mas originalmente eram essas as muralhas. A cidade de Aveyron, né, na França. E as muralhas, o Burg é muralha em alemão. Dentro dessas cidades, os trabalhadores se organizavam. Eram as chamadas corporações de profissionais. Corporações de ofício. Ofício é a profissão que você exerce. Então, professores tinham corporações de ofício, as universidades. Banqueiros tinham sua corporação de ofício, artesãos, comerciantes, médicos, advogados, arquitetos, construtores. Mais tarde, os pintores, escultores, os artistas terão também suas corporações. Então, as primeiras associações de trabalhadores, de profissionais, foram as corporações de ofício. Elas existiam no mundo romano com o nome de colégio, mas era somente para as profissões liberais e para a elite. Por exemplo, havia o colégio de sacerdotes em Roma, havia o colégio de senadores, era para uma elite. A palavra corporação, corpore, cor operare, trabalhar junto, já era uma associação de trabalhadores. As corporações tinham uma hierarquia e funcionavam como uma escola também, para ensinar o ofício a quem quisesse aprender. Então você entrava numa corporação como aluno, né? Era o chamado aprendiz. Depois, você passava, depois de um certo tempo, você passava a um nível de oficial porque está aprendendo o ofício, ou companheiro. E terminado, não é, todo esse aprendizado, isso variava a quantidade de anos, variava de corporação para corporação, de ofício para ofício, você receberia o título de mestre e poderia ter a sua própria oficina registrada. Só podia ter oficina, só podia ser médico quem passava pela corporação dos médicos. Só podia ser advogado quem passava pela corporação dos advogados. Alves, essa hierarquia como é? Você entrava numa corporação fazendo como aprendiz, né? Fazendo o serviço pesado. Por exemplo, numa corporação de advogado, você botava seu filho com 14 anos, eu quero que ele seja advogado. Pronto. O que é que ele ia fazer? Ele ia fazer a limpeza do escritório, ele ia arrumar os papéis, não é? A biblioteca, os arquivos, ele ia levar papel de tribunal em tribunal, ele era um office boy. E ao mesmo tempo que ele ia fazendo isso, ele ia ouvindo as pessoas falarem sobre direito, sobre processos, né? Sobre julgamentos, sobre tribunais. Bom, depois de ele fazer esse serviço, né, comum, um serviço sujo, demonstrando talento, né, interesse, aí ele era levado ao segundo nível, que é o nível de companheiro ou oficial. Aí ele passava a se sentar ao lado de um dos advogados para ir aprendendo as coisas básicas. Ele tinha que primeiro decorar os códigos de leis. Sim, as leis voltaram a ser criadas, não é? Novas e novas leis e o aperfeiçoamento. Ele começava a aprender, tinha que aprender latim, tinha que aprender grego para poder ler as coisas do processo, tinha que aprender oratória, tinha que aprender retórica. Alves, se fosse um estudante pobre, ele tinha que trabalhar ao mesmo tempo que estudava. Isso era complicado. Quando você era filho de um rico, não é? Você demorava menos tempo nessa escola. Mas quando você era filho de pobre e queria ascender socialmente,
Você ia demorar mais, porque uma parte do seu tempo você teria que trabalhar. Ou seja, você era ao mesmo tempo oficial companheiro, mas continuava fazendo o serviço pesado, o serviço do dia a dia, tendo que estudar de noite, né, à luz da vela, com muito esforço. Para os pobres, os estudantes pobres, tudo sempre foi muito difícil. Nesse ponto, em alguns países, a mudança foi pequena. Muito bem. Depois desse aprendizado, você tinha que participar de um júri, participar de uma audiência, participar de um processo, de um inquérito e ser julgado pelos membros da corporação. Se você não atingisse uma nota mínima, você teria que repetir o curso todinho. Atingindo aquela nota, aí você recebia o diploma de que estava preparado para ser advogado. Aí você podia abrir o seu escritório e ter os seus alunos, ter os seus aprendizes. Entendido? Isso era para todas as profissões. Tudo funcionava desse jeito. Muito bem, corporações de ofício, as corporações medievais. Está aqui as corporações medievais, dentro desse projeto. As cidades ganham autonomia em algumas regiões. Os burgueses não queriam pagar aos senhores feudais. Lembre que as cidades existiam dentro de feudos. Aí os senhores feudais queriam cobrar corvéia, banalidade, talha, captação aos burgueses. Eles disseram: não, senhor, nós não somos servos. E aí os burgueses começaram a negociar com os senhores feudais um pagamento de digamos assim, aluguel pelo terreno. Mas nós não vamos pagar corvéia, não vamos pagar banalidade, estalha, isso não tem sentido. E se o senhor feudal não quisesse negociar? Muitas vezes houve guerras de cidades contra os senhores feudais. E eu digo a vocês, normalmente a burguesia vencia. Porque com dinheiro os burgueses contratavam exércitos mercenários e terminavam derrotando o senhor feudal. Quando alguns senhores feudais foram derrotados, a nobreza percebeu que era melhor negociar. Né? É melhor perder os anéis do que perder os dedos. E aí muitas cidades vão conseguir a sua carta de franquia, ou seja, não pagarão impostos feudais, pagarão um outro imposto, o que a gente chamaria hoje imposto predial, territorial, urbano, IPTU, né? Pagariam o IPTU ao senhor feudal, mas os impostos feudais não seriam mais pagos. Então você está vendo que o mundo feudal deixou de ser campo, deixou de ser servo, deixou de ser agricultura de subsistência, deixou de ser limitado, né, burro, comum, e passou a ter perspectivas internacionais. O mundo não era só meu feudo. O mundo vai até Constantinopla, né, e além e mais ainda, né, e muito mais. Próxima aula a gente vai seguir com esse processo, tá bom? Até lá então.